Aliás, um assunto que a gente vira e mexe fala aqui, que vai mexer muito com a vida de você que está nos ouvindo, viu? Ao final da tramitação daquele projeto de lei, lembra? Que traz várias alterações em relação a trânsito. Na prática é isso, né? A você, motorista, faz uma espécie de mini reforma no Código de Trânsito brasileiro. Esse texto passou pela Câmara, passou pelo Senado, sofreu modificação e agora voltou para a Câmara, mas não está na pauta de hoje, né, Larissa Arantes? Pode ser que seja votada ainda nesta semana, essa é a intenção dos parlamentares? Boa noite para você. Boa noite, Bel. Então, o projeto estava na pauta desde o início desta segunda-feira, mesmo com essas várias medidas provisórias que também estão na pauta, mas eu conversei mais cedo, inclusive com a equipe ali do relator do projeto, o deputado Juscelino Filho, e a equipe me disse o seguinte: olha, tem muita medida provisória na pauta agora e não vai ser possível, a gente acredita que não vai ser possível votar o projeto que altere, então, o Código de Trânsito brasileiro. Essa votação deve ficar para amanhã, mas a gente só vai ter a confirmação mesmo ao final da sessão que está acontecendo agora. De fato, várias medidas provisórias sendo analisadas, Isabel, e também uma muito importante aqui para o Distrito Federal, mas que teve um impacto em todo o país, que é a medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que concede aumento salarial para os policiais civis, militares e também para os bombeiros militares do Distrito Federal. E eu estou falando isso por quê? Por que teve um impacto nacional? Porque a medida, o presidente Jair Bolsonaro demorou, não sei se vocês se lembram, a sancionar aquele projeto de ajuda bilionária aos estados e municípios em função da crise gerada pela pandemia de coronavírus, esperando essa medida provisória que iria conceder, então, o aumento para essas categorias aqui do Distrito Federal. Por que eu estou falando isso? Porque o projeto de ajuda aos estados proíbe o reajuste salarial de servidores públicos até o fim do ano que vem. Então, para conceder esse aumento para os policiais civis, militares e também para os bombeiros aqui do DF, era necessário, então, essa brecha que, se o projeto fosse sancionado da forma como estava, isso não seria possível. O presidente Jair Bolsonaro, então, editou essa medida provisória. Depois que editou a medida provisória, o projeto de ajuda bilionária aos estados foi sancionado. A gente lembra, então, que para a Polícia Civil do Distrito Federal um aumento de 8% linear para todos os cargos e um aumento de 25% na chamada vantagem pecuniária especial para policiais militares e também para os bombeiros. Esse aumento vai ser retroativo a janeiro. Eu acompanhei as discussões logo ali por volta de 2, 3 horas da tarde, e o relator do texto, deputado Luiz Miranda, do DEM do DF, que apresentou um parecer favorável à proposta, defendeu, claro, a medida no plenário. Vamos ouvir o que ele disse, Isabel. E é um pleito que vem se arrastando há 10 anos. E a dificuldade de um governador no Distrito Federal de promover qualquer tipo de reajuste, principalmente inflacionário, como o exemplo da Polícia Civil, que tem uma perda de 60%, de que o governador não pode fazer sem que este plenário tenha a sensibilidade de olhar para o DF. Isso, um grupo de deputados a favor, mas também teve quem se posicionou contra. No caso, aí, o Partido Novo, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, foi contra a medida, citou a situação que o país enfrenta de pandemia e foi bastante crítico. Vamos ver o que ele disse. De ajuda a estados e municípios excluía da possibilidade de aumento todos os servidores públicos até o final do ano que vem, mas uma medida provisória assinada pelo presidente da República, visando justamente contornar esta vedação, esta medida provisória que não tinha relevância e urgência, foi assinada para garantir este aumento. Bom, é importante lembrar que a medida provisória ela perde a validade amanhã. Então, ela precisa ser analisada pelo Senado até amanhã, e aí sim ela vai poder ser garantida, então, esse aumento sendo garantido para essas categorias aqui no Distrito Federal, Isabel. Só para confirmar, então, né, Lari? Amanhã, se não for votada pelo Senado, perde a validade e não tem aumento, é isso? Exatamente, precisa ser votada amanhã pelos senadores. E os senadores estão mais para votar ou para deixar caducar essa história, hein?
Olha, Isabel, difícil dizer nesse momento, né? A pauta do plenário da Câmara e também do Senado intensa, o Senado enfrentando aí esse período de sabatinas, né? Então é complicado dizer o que pode acontecer, mas se depender aí do que eu ouvi hoje no plenário da Câmara, a pressão pela aprovação ela tá grande. Com certeza. Larissa Arantes, muito obrigada pelas informações. Boa noite, Lari, bom trabalho. Obrigada, Isabel. Boa noite.